Eu tive uma pequena experiência na segunda-feira e eu quero muito compartilhar com vocês. Eu estava assistindo um filme na sala da minha casa e quando o filme acabou eu pensei, eu vou orar. E aí eu vim para o meu quarto, esse quarto aqui, dobrei os meus joelhos e comecei a orar, a clamar ao Senhor. E eu já falei para vocês que eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu creio que o Senhor vai entrar com providência e vai colocar cada coisa em seu lugar. E na segunda, quando eu fui orar, aqui no meu quarto, eu estava sem vontade de orar. Não são todas as vezes que eu tenho vontade de orar, mas eu oro mesmo assim porque é a oração que me sustenta, é a oração que me mantém em pé. E segunda foi um desses dias, e eu me ajoelhei, comecei a clamar ao Senhor em voz alta. Eu gosto de orar em voz alta porque isso me desperta, principalmente nos dias que eu estou muito cansada. Quando eu oro em voz alta, isso me ajuda. Em alguns momentos eu oro em pensamento também. E quando eu comecei a orar em voz alta, eu me senti estranha. Foi como se o inimigo estivesse mandando setas na minha mente. Você vai orar de novo pela mesma coisa. Outra vez pelo mesmo problema. Ninguém está te ouvindo. E eu comecei a ficar desanimada. E eu estava mesmo quase convencida de que Deus não estava me ouvindo. E eu precisava de uma resposta. Eu estava aguardando um e-mail que não chegava e eu já estava agoniada. Eu precisava desse e-mail. Esse e-mail iria aliviar um pouco o meu problema. No futuro eu sei que eu vou poder contar para vocês todos os detalhes, mas agora não é o tempo. E eu me desanimei, a minha fé esmoreceu. E eu parei de orar em voz alta e só comecei a chorar. E comecei a falar com o Senhor dentro de mim, no meu pensamento. Estás mesmo me ouvindo? E comecei a chorar muito. E insisti na oração, mesmo lutando contra a minha carne. Foi uma luta entre carne e espírito, eu continuei de joelhos. 1 hora se passou e eu entreguei a minha oração. Eu me levantei e alguns minutos depois eu olhei meu celular. Quando eu olhei o meu celular, eu percebi que havia um e-mail diferente, de um endereço diferente. Eu abri e quando eu abri, era a resposta que eu precisava. Era o e-mail que eu estava esperando. E naquele dia, o Senhor aliviou um pouco do peso que estava sobre mim. E eu fiquei tão agradecida. O inimigo quase me convenceu a parar de orar, o inimigo quase me convenceu de que Deus não estava me ouvindo. Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim não me deixou desistir. A minha luta ainda não acabou, o meu problema ainda não acabou, mas eu sei que o Senhor vai colocar cada coisa em seu lugar. É só o começo, porque toda obra que o Senhor começa, Ele termina. E isso me encorajou ainda mais a não desistir da minha vida de oração, porque é a minha vida de oração que me faz ter intimidade com o Pai. E se eu tenho intimidade, eu tenho comunhão, porque um dia eu quero chegar diante de Deus e diante dos anjos e ser reconhecida como filha dele. Porque se eu não buscar a sua face enquanto eu estiver viva aqui nessa terra, eu serei uma filha ausente, como ele irá me reconhecer na glória? É a oração que move a minha vida. Orar é o que eu sou. Eu sou feita de oração. Eu não posso parar. É o que me sustenta. E eu quero dizer para você, não desista da sua vida de oração. Quantas vezes você vai orar e vem na sua mente esses pensamentos negativos de que Deus não está te ouvindo? Mas eu quero dizer que Deus está atento ao seu clamor se você ora com sinceridade. Enquanto eu estava naquela luta entre carne e espírito, o Senhor estava trabalhando ao meu favor e eu nem sabia. O Senhor já pode estar agindo na sua vida sem você saber, por isso não desiste de orar. Não deixe o inimigo fazer o que ele quiser na tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha tocado vocês e que Deus os abençoe.